Olá, sou o professor André Mafra e o tema da palestra de hoje, da pequena palestra de hoje, é matriarcalismo. Você que já me conhece sabe dos meus estudos sobre sociedades matriarcais, é minha fonte de inspiração, né? Eu busco viajar pelo mundo atrás desses bolsões culturais que ainda sobrevivem. Por que pequenos bolsões? A estrutura matriarcal, ela foi completamente conquistada, dominada pelo modelo vigente em 99,9% das sociedades do mundo, que é o modelo patriarcal. O que vai caracterizar essas sociedades matriarcais? Algumas coisas são um pouco genéricas, né? Foi uma análise feita posteriormente olhando para algumas sociedades sedentárias no Neolítico. E esse tema matriarcado, o matriarcalismo, vem de um escritor europeu chamado Bachofen. E então é uma generalização, depois eu vou dar alguns aspectos específicos de algumas culturas que eu conheci. Essas sociedades do passado, do período neolítico, né, qual que é esse cenário? São sociedades em que a mulher tinha um poder, uma influência na gestão daquela sociedade muito grande, né? É um poder que eu tinha de início, de perceber que ao jogar as sementes no solo, eu tinha a germinação, eu tinha a fecundidade da terra, esse ser humano se fixa na terra e passa a cultivar, passa a viver da agricultura. O elemento da agricultura e da fertilidade, provavelmente você já sabe que formam características importantes das culturas matriarcais. Se a fertilidade é algo sagrado e importante, afinal, se ela não ocorre, eu tenho a fome, o fim daquele povo, logo o feminino e a fertilidade estão claramente, muito facilmente conectados. Ela passa a gozar de um status de deusa, ela é celebrada na sociedade como alguém bastante importante. E aqui um tema, ressalva importante, e aqui não tem apenas uma visão romântica da mulher, não ela como apenas deusa e celebrada, venerada, ela é venerada e temida pela sua fertilidade, pelo tabu envolto da mulher. E essa referência eu pego da Simone de Beauvoir, que escreveu O Segundo Sexo, que completou 70 anos de história. Para mim, a obra referência mais profunda sobre o feminino e sobre estruturas matriarcais. Ou seja, e por que esse temido? Ela estava envolta num mistério, e até hoje o feminino tem um mistério incompreensível para o mundo excessivamente racional, como eu provoquei na outra palestra sobre meditação, o fracasso da razão. Esse entorno feminino é um pouco incompreensível, um pouco enigmático, fez com que ela desfrutasse de um momento de muita importância no mundo. Ou seja, então eu tenho o elemento fertilidade da terra e o elemento do feminino muito importante. Eu assisto posteriormente uma mudança nesse status. Se essa mesma sociedade agrícola passa por um período de escassez, eu tenho uma transformação imediata de uma estrutura matriarcal para uma estrutura patriarcal. A escassez, a necessidade da força física, violência ou guerra, traz a proeminência do masculino nessa sociedade. Por isso que depois eu não consigo coexistir muito perto sociedades matriarcais e sociedades patriarcais. A questão é, o que surge no caldo cultural de uma sociedade matriarcal não focada na guerra? Qual a relação que você tem com a família, com a sociedade, com a sexualidade? O acervo que nós temos no The Rose Method vem da Índia antiga, num período que, pelo menos o noroeste da Índia, tinha uma tradição matriarcal do povo drávida. Não à toa, foi nessa sociedade extremamente desenvolvida que a nossa tradição filosófica, a parte dos respiratórios, das posições, da meditação,
Tudo isso surge para formar um ser humano melhor e não um guerreiro, como eu já comentei em outros vídeos. Numa lógica de escassez, numa lógica de guerra, eu preciso agora proteger um patrimônio, ou seja, quando eu começo a cercar um espaço de terra, quando eu começo a conquistar a natureza, quando eu domino os meios de produção agrícolas, eu tenho um excedente de produção. Eu tenho que saber quem vai herdar este território. E quando eu preciso saber quem é o filho, o que eu faço? Eu aprisiono o feminino. Então a institucionalização do casamento ocorre e agora essa propriedade eu já sei, né? Eu que a defendi com muito trabalho, com o sangue dos meus filhos agora e da minha família, agora eu preciso saber quem vai ficar com ele. E interessante você pensar é que, por exemplo, nos Mosus, que é uma sociedade matriarcal, um vilarejo matriarcal na China que ainda resiste, eu tenho o que é chamado na estrutura do matriarcalismo alguns aspectos bem antigos, e não chamo aqui de primitivo, eu considero bastante antigo, com A maiúsculo. Eu não tenho a institucionalização do casamento até hoje, isso é uma curiosidade, ou seja, as famílias moram todas juntas. Tá? Só que, não tendo casamento, o homem mora com a mãe dele e a mulher mora com a mãe dela. Eu constituo uma família nova. Os clãs são familiares e a propriedade é coletiva. Essa é uma estrutura bastante arcaica da estrutura matriarcal existente. No Panamá, entre os Gunayalas, uns indígenas que eu visitei faz pouco tempo, eu já tenho a institucionalização do casamento, que é algo já uma primeira deturpação, digamos assim. Só que, curiosamente, é o marido que mora na família da mulher. Então seria um estágio intermediário, porque o que a gente tem no modelo patriarcal depois, em algumas sociedades, curiosamente na indiana atual, entre outras, é que a mulher vai morar na casa do homem ou da família do homem, por isso a história do dote. Tá? Então são três contextos completamente diferentes. Qual a posição da mulher em cada um desses modelos? Isso muda bastante. Quando ela mora com a família da mãe, e isso é algo interessante que eu quero relatar nessa pequena palestra para você, uma estrutura, por exemplo, que nos Mosus, quando ela fica grávida, quando ela tem o filho, eu tenho um batalhão de pessoas cuidando dessa mulher, que é um grande dilema da nossa sociedade atual, em que eu tenho homem e mulher formando uma nova família pequena, um núcleo familiar pequeno, muitas vezes afastado do resto da família e com todas as complexidades que a família passa, e notadamente a mulher. Então foi interessante lá no fim do mundo da China, que não é fim do mundo, conhecer um modelo em que ela é cuidada por esse berço, por essa estrutura familiar grande. Tá? Esse teria aí um montão de histórias para contar, mas essa para mim foi bastante marcante. E nas duas sociedades também, o que eu notei, que me chamou muito a atenção, a ausência de asilo ou orfanato entre esses modelos sociais. Você pode argumentar, claro, são sociedades menores, é um agrupamento menor, sim, mas é emocionante e ao mesmo tempo um pouco constrangedor você ouvir num bate-papo e essas pessoas não entendendo como a gente simplesmente trata, ou um modelo social que não consegue ajustar esse idoso em sociedade. Isso mexeu muito comigo. A mesma coisa, uma criança sem família, uma criança largada, se ouvir dos Gunayalas. Vale a reflexão, tem um monte de pontos super interessantes. Eu tenho a sensação que o mundo caminha para um modelo que flerta com uma condição mais matriarcal, se pudermos chamar assim. Ou seja, a sensação que eu tenho é que o modelo atual, ele nos levou até onde nos levou, mas parece que ele dá sinais de esgotamento. Ou seja, eu preciso repensar modelo de trabalho, preciso repensar modelo de criação dos filhos, preciso repensar
a forma como eu vou gerir os meus relacionamentos afetivos, a minha sexualidade, a criação, a educação no mundo, entre outras coisas. Então, alguns conceitos parecem conversar com um conhecimento que é compartilhado, com uma forma de consumo um pouco mais consciente, uma preocupação com a natureza um pouco mais vigente, e são esses e tantos outros pontos que eu ponho para nós refletirmos, para nós estudarmos e redesenharmos o nosso modelo. Precisamos voltar para o Neolítico? Não, nem conseguiremos, mas podemos claramente nos inspirar nesses modelos sociais que eu gosto tanto, que mexe comigo, que me provoca também, mas que eu quero que você conheça, tá bom? Um abraço para você e até o próximo vídeo.